tivemos assim, você subordinar o licenciamento de um carro às emissões que ele tem de gás de efeito estufa, isso é um avanço, né? Uma coisa muito pragmática. Mesmo em termos de pobreza, a gente tem reduzido a nossa pobreza, né? Eu tinha mencionado a frase da Indira Gandhi na Eco. Ela falou que a principal poluição, na verdade, é a pobreza. E tem toda a razão. O combate à pobreza e a busca do desenvolvimento sustentável é fundamental, é o que a gente deve buscar. Existe algum estudo que comprove qual é a fonte dos gases de efeito estufa? Existem vários estudos, a comunidade científica é bem atuante nessa área e assim, em termos científicos não há muito a ser acrescentado, os estudos são bem abrangentes. Existe, por exemplo, um estudo recente que diz que as emissões globais a título de desmatamento, ou seja, causada pelo desmatamento, chega a ser 25% no mundo. E no Brasil, só no Brasil, as nossas emissões, 70% das nossas emissões são feitas desmatando floresta, o que é uma imbecilidade. Imbecilidade, literalmente. A gente poderia estar ganhando com isso e estamos deixando de ganhar e ainda poluindo. Quais devem ser os principais pontos a serem abordados e discutidos? A economia verde vai ser o foco. O desenvolvimento sustentável por meio desta economia mais econômica, com economia de recursos naturais, com respeito à sociedade, né, socioambientalmente responsáveis. E isso abarca assim, uma gama de atitudes muito complexas. Então, o foco não vai ser uma coisa simples, pelo contrário, vai ser bem complexo. E o tempo é muito pequeno para efetivamente sair de lá com alguma coisa assim que mude o futuro da humanidade. Mas é importante, né? É importante essa coordenação, sim, vai ser um encontro muito relevante em termos internacionais e a gente busca que o Brasil exerça a sua liderança, o seu papel necessário e que seja efetivamente alcançado um consenso, né, com relação às nossas atitudes. Essas discussões anuais, elas se extinguem ali ou acaba tendo um desdobramento depois? Porque é um evento onde reúne todo mundo, né? Mas depois cada um volta para o seu país e acaba discutindo ainda, ou vai para a aplicação, ou acaba ali e aí só se reúne de novo no ano seguinte. Como é que funciona esse? A ideia não é essa, a ideia é sim o assunto ficar, os deveres de casa, né, serem exercidos, serem respondidas, né? Então cada um sai dessas conferências com uma meta, com uma meta assumida, com uma responsabilidade para o seu país, por exemplo, né? Então se você se compromete a uma determinada coisa numa reunião multilateral da ONU, por exemplo, você chega no seu país, a política brasileira, então, por exemplo, chega o corpo diplomático lá, alegou que haveria um comprometimento com o meio ambiente. Quando essa delegação chega no Brasil, o trânsito normal dessa decisão é que ela seja feita, convertida em lei, seja passada para o Congresso Nacional e que isso passe a valer no âmbito nacional. Entendi. Em 2009 o Brasil foi em Copenhague a COP e levou uma meta de emissão de gás carbônico que foi muito bem vista pela sociedade. O que o Brasil pode fazer para continuar sendo bem visto nesses eventos e continuar exercendo a liderança nesses grupos? Eu acho que o que falta mesmo para o Brasil é efetivamente, a gente já avançou, mas a gente precisa efetivamente se comprometer e admitir a urgência. Então não adianta a gente admitir apenas que existe essa necessidade, pelo contrário, a gente tem que
assumimos essa responsabilidade e isso é urgente. Vamos tomar medidas já. Fazer inventário de emissões. São Paulo, por exemplo, esse ano teve um grande avanço, que temos agora o inventário das emissões estaduais. Isso é fundamental. Então, você saber quanto você emite, para saber como planejar isso em termos políticos, econômicos, sociais, como cortar essas emissões. E de que forma que as mudanças climáticas elas podem, nas próximas décadas, refletir na economia do Brasil? Do Brasil como um todo? Isso. Eu acho que se a gente souber aproveitar essa janela de oportunidade, a gente vai sair à frente dos demais países e vai sair lucrando com isso. Então a gente tem que admitir o risco como uma oportunidade, na verdade, porque se a gente souber tirar vantagem disso, nós seremos mais, além de sermos mais socialmente responsáveis como atitudes nossas, né? Nós seremos capazes de exercer uma liderança no futuro, ou seja, produtos brasileiros serão exportados e a gente será referência tecnológica. Então isso é muito importante dessa forma. Agora, de uma escala mais ampla, as mudanças climáticas atingem não só o Brasil, né? Atingem o mundo inteiro. Então há impactos em aquecimento global, em escassez de água, em desertificação, isso tudo a gente também vai sentir. Então, tornados no Brasil não existia. Então, essas consequências que os outros países também vão sentir, o Brasil vai sentir, infelizmente, né, como membro de uma comunidade internacional que tem que agir com relação a isso. E o mais importante, eu acho, também a ser considerado, são os exilados ambientais. Por quê? Porque com a desertificação de um Nordeste, por exemplo, essas pessoas que retiravam o seu sustento de uma determinada área não vão conseguir mais. Então vão ter de buscar outras áreas, vão ter que buscar ir em busca de recursos hídricos. E isso não só no Brasil, em escala global. São impactos que devem ser mensurados, devem ser muito bem estudados para que a gente possa agir de forma eficaz mesmo para promover um desenvolvimento mais limpo. Tá certo. Nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que, o tema é bastante rico, bastante extenso, eu queria que você desse na sua opinião, o que a gente pode esperar, não na próxima Rio 20, mas daqui um curto espaço falando em tempo, em clima, de 20 anos, o que a gente pode esperar nesses próximos 20 anos, já que a gente vai fazer da Eco 92 20 anos, o que a gente pode esperar para os próximos 20 anos? Bom, as mudanças climáticas estão aí, gente, não há quem negue, é um fato assim comprovado cientificamente. Nós estamos enfrentando um desafio global, temos que nos coordenar assim da forma mais rápida que a gente conseguir, porque as medidas que a gente pode e tem condições de tomar hoje são um X, por exemplo. As que nós teremos de tomar daqui 5 anos serão muito maiores do que essas que a gente vai tomar hoje e muito mais caras. Então, quanto antes a gente agir, melhor, mais barato e mais eficaz. Então, a urgência é uma necessidade. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um prazer conversar aqui sobre esse tema. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá certo. Eu queria agradecer também a sua participação. O Justiça em Pauta fica por aqui, mas você continua com a programação do HIT Notícias. A gente se vê no próximo programa. Até lá.